Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender a trabalhar com validação de datas. Vamos criar uma validação para ver se um texto, se um valor, ele é uma data verdadeira ou não. Nas aulas anteriores eu comecei a falar sobre datas, criamos um calendário, eu ensinei todas as principais funções de data no VBA para você e agora a gente vai criar uma validação, tá? Então o que acontece geralmente é o seguinte, muitas vezes você tem um formulário e você precisa que o usuário entre nesse formulário, nesse test box, por exemplo, com uma data. Aí, o que pode acontecer é o usuário vir aqui e botar um valor que não existe, uma data, um caractere de texto, por exemplo, tá? Você não pode, evidentemente, salvar isso dentro de uma base de dados. Claro que você pode configurar esse test box para que ele não aceite letras ou caracteres especiais. Mas mesmo assim, ainda existe o risco do usuário, por exemplo, ele vai colocar lá o dia 5 de março e ele coloca 50 de março, ele inverte as teclas e por engano ele põe 50 de março, tá? Isso aqui não é uma data verdadeira, isso aqui não é uma data, na verdade ele não vai aceitar na tua base de dados, tá? Vai dar problema. Outro ponto também que a gente vai trabalhar nessa aula é a questão de o Excel inverter o dia com o mês, tá? Às vezes acontece essa questão, a gente vai resolver isso aqui também para não ter essa confusão, tá? Então vamos aqui dentro do VBA criar uma macro. Vamos começar com um exemplo, vou chamar isso aqui de validação, essa macro, né, de validação data, ok? Deixa eu fechar essa janela de projeto aqui, não vamos precisar dela nesse momento. E inicialmente o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou colocar nessa célula aqui, ó, a P1, uma data, vou colocar aqui uma data, a data de hoje, por exemplo, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa fonte, porque o que eu quero fazer é um exemplo aqui, ó. Então eu tenho aqui o dia 8 de novembro, tá? Aqui embaixo eu vou colocar exatamente a mesma data, 8 de novembro. Só que essa data eu vou formatar ela. Eu vou formatar ela para que apareça por extenso ali para mim o dia e o dia e o mês. Então aqui eu vou escrever o seguinte, ó, dia, 3 M's e o ano, tá? Eu quero que ele apareça assim, ó. Então 8 de novembro. Então aqui está formatado para a gente fazer verificações, né? Então 8 de novembro, aqui está ok. Vamos começar declarando uma variável chamada data entrada, tá? Do tipo string. Por que do tipo string? Você vai entender já já por que eu estou declarando inicialmente do tipo string e não do tipo date. E aí eu vou atribuir valor a essa minha variável data entrada. Vamos trabalhar com o dia, por exemplo, com o dia 1º de março, tá? O dia 1º de março, ok, de 2020. Vamos trabalhar com essa data inicialmente. E aí essa data entrada eu vou cadastrar aqui nessa célula, P1. Então, eu vou escrever aqui, ó, range P1 ponto value vai ser igual a minha variável data entrada, tá? Então eu vou apagar isso aqui, delete, e vamos fazer o teste. Eu vou executar essa macro, repare que a minha variável data entrada é uma data válida, é dia 1º de março, 1º de março é uma data válida. E vou colocar aqui nessa célula esse valor. O que aconteceu aqui? Ó? Repare que a data que eu estou trabalhando é 1º de março de 2020. O Excel, na hora que ele colocou aqui, ó, aqui dentro, aqui no VBA, no Excel, aliás, ele inverteu o dia com o mês. Esse é o primeiro problema. Então, ele, em vez de colocar 1º de março, ele colocou 3 de janeiro. Tá? Por que isso aqui acontece? Porque eu declarei a minha variável como uma variável do tipo string. Tá? Então isso aqui para o Excel é um texto, isso aqui é um texto. Ele não entende que é uma data. Quando eu jogo para a planilha, então a planilha entende que é uma data e ela já coloca no formato de data americano, tá? Que é o formato no qual o VBA ele foi feito. Eu preciso falar para o VBA inicialmente que isso aqui que eu estou trabalhando é uma data. Então quando eu declaro a minha variável data entrada como data, por exemplo, e executo aqui é date, quando eu declaro como date e eu executo a macro, repare que ele coloca certo, ele colocou dia 1º de março aqui, tá? 1º de março.
Então aqui, aparentemente, nós resolvemos o nosso problema, tá? Mas tem outras questões que atrapalham. Esse tipo de dado aqui, ele não pode ser inicialmente declarado como uma data, porque isso aqui está sujeito a erros. É o usuário que vai inserir esses problemas. Digamos, por exemplo, que eu coloque aqui um valor que não existe, uma letra no meio ali. Na hora que eu for executar, vai dar um erro de tipos incompatíveis, tá? Por que tipos incompatíveis? Porque isso aqui é uma variável que eu declarei como data e agora eu estou colocando um texto aqui, tá? Outra questão é, se eu colocar, por exemplo, uma data, 29 de março, por exemplo, de 2019, 29 de março não, 29 de fevereiro de 2019, ele vai entender que não existe também, porque essa data, de fato, ela não existe, tá? O ano de 2019, ele não é um ano bissexto para ter 29 dias em fevereiro, tá? Então esse é o primeiro ponto pelo qual não vamos declarar a variável data entrada como uma variável do tipo data. Vamos declarar a do tipo string inicialmente, tá? Por quê? Porque agora que eu tenho essa variável do tipo string e eu atribuí um valor à minha variável, eu vou fazer uma verificação para saber se esse texto ele é uma data ou não. Se ele for uma data, passa para frente e continua o código. Se não for uma data, a gente aborta a execução. E como é que eu verifico se um valor, se um texto qualquer, ele pode ser considerado uma data? Eu utilizo a função isDate. Então, isDate, a função que eu expliquei na aula passada. A função isDate, ela pede para mim como argumento uma expressão. Essa expressão é um texto que eu vou passar a variável data entrada. Então, se isso aqui for igual a falso, por exemplo, então se a função isDate fizer a verificação desse valor e concluir que é falso, ou seja, que não é uma data verdadeira, então a gente vai colocar aqui uma mensagem em messagebox apenas para alertar o usuário. messagebox data inválida, data inválida, tá? E aqui vamos dar um exit sub para abortar a macro, tá? Endif. Ok, agora nós temos uma função que verifica se o valor que eu digitei aqui ele é uma data. Então se o usuário entrar, por exemplo, com um texto qualquer lá no test box, o Excel já vai dizer que essa data é inválida. Se o usuário colocar, por exemplo, agora uma data que não existe, 29 de fevereiro de 2019, por exemplo, o Excel ele vai dizer também que a data também ela não existe, tá? Então a função isDate ela resolve 90% dos nossos problemas, porque ela por si só já elimina tudo que for texto, todo tipo de expressão que não for considerado uma data. Porém, nós brasileiros, particularmente, temos um problema, que é a questão do Excel inverter o dia com o mês. Se o usuário vier aqui, por exemplo, e colocar o dia, por exemplo, dia 10 de março. Digamos que eu quero colocar o dia 10 de março. Aqui é dia 10 do 3. Mas digamos que o usuário, por algum motivo, ele inverteu. Aqui ele colocou dia 10 do 30 de 2020. Óbvio que essa data não existe. No entanto, quando eu executo, o Excel ele diz que essa data ela existe. Ele inclusive cadastra aqui, ó, 30 de outubro, tá? Por quê? Porque quando a data ela não existe no nosso sistema brasileiro, dia, mês, ano, o Excel ele inverte para o sistema americano e faz uma segunda validação para saber se no sistema americano, que é mês, dia, ano, ela existe. Então essa data, ele entendeu que é uma data mês, dia, ano. Então dia 30 de 10 de 2020, tá? Então esse aqui é o problema da função isDate no nosso calendário, que o Excel, quando ele verifica que a data não existe no nosso sistema, ele inverte para o sistema americano e verifica de novo, e se for verdadeiro, ele considera como uma data, tá? Então temos que resolver esse problema, temos que fazer a verificação para saber se a data ela é verdadeira, tanto se eliminando textos, mas para saber também se ela é uma data verdadeira, utilizando o nosso próprio sistema dia, mês e ano, tá? Então, como que a gente vai fazer
essa verificação. Vamos criar uma variável chamada dia. Então dia do tipo integer, tá? Bom, a variável dia, ela vai ser para nós o dia, ela vai ser exatamente o dia dessa data aqui, tá? Então como é que eu extraio o dia de uma data? Através da função day, que eu ensinei na aula anterior também. Então a função day, ela vai pedir para mim uma data e eu vou colocar data entrada, tá? Por quê? Agora eu sei se essa função aqui, se esse valor data entrada, se ele passar pelo primeiro filtro e cair aqui embaixo, é porque essa data, ela é uma data válida, tá? Então essa função não vai dar erro, ela é uma data válida. Agora a gente tem que verificar se é uma data válida no nosso sistema ou no sistema americano, mas que ela é uma data válida, isso não há problema, tá? O Excel, a função, ela vai passar por aqui e vai extrair a função, a variável dia, vai obter o dia dessa data, ok? Nesse caso, executando aqui, ó, vamos pedir para o Excel exibir para nós o valor da variável dia. Nesse caso, o dia 30, tá? Então, o usuário entrou com uma data 10/30, ele diz que o dia para nós é 30. Se eu colocar, por exemplo, dia 2 do 3 e executar, repare que agora ele trouxe para nós o dia 2, tá? Então agora ele pegou o dia dos 2 primeiros caracteres, tá? Porque ele verificou que é uma data válida no nosso sistema, tá? No caso anterior, ele estava pegando o dia a partir desses caracteres aqui. Então é justamente esse ponto que a gente vai verificar. Se o dia que ele está trazendo para nós está nos primeiros caracteres ou está após a barra, tá? Se tiver após a barra, então sabemos que essa data está no sistema americano, tá? Então eu vou criar uma outra variável chamada dd as integer. Essa variável dd, ela vai dizer para nós o dia também da data, porém no nosso calendário português brasileiro. E esse dia sempre ele tem que ser obrigatoriamente os 2 primeiros caracteres do texto, tá? Então como que eu obtenho os 2 primeiros caracteres do nosso texto? dd vai ser igual a, eu vou utilizar a função left. A função left, ela extrai a partir da esquerda uma certa quantidade de caracteres. Eu quero extrair aqui a string, ela diz, essa string, o parâmetro é qual é o texto que eu quero trabalhar. No caso é data entrada. Então a partir desse texto, data entrada, que é isso aqui, eu quero extrair quantos caracteres? Length quer dizer comprimento. Então eu quero extrair 2 caracteres. Ok. Então vamos pedir para o Excel exibir para nós o valor da variável dd. E aqui eu vou colocar o que tínhamos anteriormente, que era 10 do 30, né? Ok. Vamos executar a macro. Ele vai dizer que a variável dia é 30, porque ele pegou daqui. Porém, os 2 primeiros caracteres é 10, tá? Então ele pegou os 2 primeiros caracteres. Então a função left extrai a partir da esquerda uma certa quantidade de caracteres e vai colocar nessa variável aqui. Agora a gente compara uma com a outra para ver se elas batem. Mas tem um problema. Aqui eu coloquei para ele extrair 2 caracteres. Se eu escrever aqui, por exemplo, se o usuário escrever dia 1 do 30, ele pode fazer isso, colocar apenas um caractere. O que vai acontecer? A variável dd vai dar erro, tá? Tipos incompatíveis. Por quê? Porque os 2 primeiros caracteres é esse 1 e essa barra. E isso aqui não é um número. Como eu declarei a variável dd como um número, isso aqui está trazendo para mim um texto, né? Que é 1 com essa barra, então dá tipos incompatíveis. Então eu tenho que considerar também essa barra aqui na hora de eu for extrair o texto. Ou seja, eu preciso saber em qual posição aparece a primeira barra. Então como é que eu faço isso? Eu crio uma outra variável chamada p barra as integer. Essa variável p barra, ela só vai dizer para mim em qual posição, qual caractere que aparece a primeira barra. Então aqui vamos dizer que p barra vai ser igual a in_str. A função in_str ela localiza num texto um outro texto.
Então start significa a partir de onde que eu vou começar a procurar. Eu quero começar a procurar a partir do primeiro caractere. Aqui, ó, sempre a partir do primeiro caractere. String 1 é o texto maior, ou seja, dentro desse texto eu quero procurar alguma coisa. Qual texto? Data entrada. Então dentro do texto data entrada eu quero procurar a barra. Então string 2 é justamente a barra. Tá? Ele vai localizar a barra nesse texto, a primeira barra, e ele vai trazer para nós qual que é a posição da barra e vai atribuir a variável p barra. Vamos colocar aqui então p barra para ele exibir para nós o valor de p barra. Deixa eu botar um comentário aqui, ó, e eu vou executar. Então na variável data entrada, que está 1 do 30, ele localizou a barra e disse que a barra está no caractere 2, que é justamente aqui, ó, 1, 2, tá? Então a quantidade de texto que temos que extrair aqui com a função left é a posição da barra menos 1, ou seja, é até aqui só. Então aqui, nesse argumento, nós colocamos p barra menos 1, tá? Isso quer dizer que se a data estiver, se o usuário por algum motivo escrever isso daqui, ó, 3 caracteres, o Excel ele vai dizer que a barra está no 4º caractere e ele vai extrair dessa data 4 menos 1 caractere, ou seja, os 3 primeiros, que é justamente esse número. E vai dizer que o dia é justamente dia 1, porque ele pegou esses 3 números, 001, e como é um número inteiro, a variável ele converteu para 1. Tá? Então aqui a gente consegue resolver o nosso problema. Temos uma função que verifica, temos uma função que extrai o dia da data propriamente dita, uma outra variável, dd, que ela verifica os 2 primeiros caracteres, ou os primeiros caracteres dessa data. E se esses 2 caracteres, se essas 2 funções forem iguais, então sabemos que a data ela está no nosso calendário, ok, brasileiro. Então aqui nós fazemos a nossa verificação. Se dd for diferente de dia, por exemplo, então msgbox data inválida. Tá? Esse aqui é o segundo filtro. Data inválida. End if. Esse é o segundo filtro que verifica agora se essa data ela está no formato americano. Exit sub. Repare que temos então 2 funções. A primeira para verificar se a data é de fato uma data e a segunda para verificar se essa data ela está no nosso calendário. Vamos começar então colocando uma data, por exemplo, 1º do 40. Essa data não existe, mesmo que ele inverta, não vai existir. Vamos executar e de cara ele já cai na primeira barreira, tá? Data inválida, exit sub. Ok, escrevi errado, não era 1º do 40, era 1º do 30. Ok, 1º do 30. 1º do 30, essa data ela não existe. Ele vai verificar, passou no primeiro filtro, tá? Porque ele entendeu que é 30 do 1. Porém, ela não vai passar no segundo filtro, porque o dia é 30, segundo a data americana, mas o dia, segundo a nossa data, é 1. Então, como eles são diferentes, esse dia é diferente desse dia, data inválida, tá? Então, essa macro, ela evita todo e qualquer tipo de erro, tá? Ela só vai aceitar datas verdadeiras e no nosso calendário. Se a pessoa escrever, por exemplo, aqui, ó, 5 do 10 e executar, ele aceitou a data, 5 do 10. E aqui também ele aceitou a data. E aí ele vai colocar lá, ó, 5 do 10, tá? Repare que ele colocou 10 de maio, por quê? Porque ainda assim, isso aqui é um texto, tá? Agora, no final, nós temos que converter esse texto para data. Então, criamos uma outra variável, chamada minha data, as date, tá? Agora sim, depois que nós fizemos as 2 verificações, nós vamos dizer que a variável minha data ela vai ser igual a data entrada. Então estou pegando esse texto e atribuindo a uma variável que é uma data agora. E se eu colocar aqui agora minha data,
e executar esse código, ele vai colocar lá 5 do 10, tá? Que foi justamente o valor que eu coloquei aqui. Então agora temos uma variável, temos uma função, uma macro, né, que verifica se um valor ela é uma data verdadeira ou não, e se essa data ela está no nosso idioma brasileiro. Voltando aqui para aquele formulário que eu tinha, deixa eu colocar a janela de propriedades, Ctrl R. Aqui está o meu formulário. Vamos verificar através desse formulário agora se o valor inserido ali é uma data ou não. Então eu vou pegar essa função que eu chamei de validação data e vou copiar ela e vou criar uma função agora. Então eu tenho uma macro, um procedimento sub, vou colocar aqui embaixo, ó, Ctrl V, vou alterar o nome aqui para verifica data, verifica data. E vou colocar aqui uma função, tá? Isso aqui agora é uma função. Uma função, function. Uma função chamada verifica data, tá? E essa função vai verificar se a data é verdadeira. A mesma coisa. Essa função vai retornar para mim um valor verdadeiro ou falso. Então, ela é do tipo boolean. E a data, o valor que eu vou passar como parâmetro é a data entrada. Então, essa variável que eu declarei data entrada, eu não preciso mais dela. Ok, apenas a variável dia em diante. E aqui eu não preciso mais atribuir valor a essa variável, porque ela vai ser passada como argumento. Se essa função, se essa data, ela cair no primeiro, aqui na primeira verificação, então o valor da minha função verificar data, ela é falso, tá? Se a função cair na segunda verificação, então o valor da minha função ela vai ser também falso. E se ela passar por todas as verificações, então verificar data é verdadeiro, true no caso, porque a variável a data ela é uma data verdadeira. Vamos colocar essa data, vamos chamar essa função aqui, ó. Quando eu clicar sobre esse botão, eu vou criar uma variável. Aliás, nem preciso nesse momento. Eu vou fazer um if, tá? Então se, e aqui eu vou chamar a função que eu acabei de criar, que é verificar data. Então se verificar data, qual que é a data de entrada? É o valor que está no testbox, testbox1.value. Então se isso daqui for igual a falso, então eu vou dizer que vamos exibir uma mensagem dizendo data inválida. Ok, data inválida. Aí um else aqui embaixo. Caso seja verdadeiro, vamos fazer o quê? Vamos criar uma variável chamada minha data também. Então minha data as date. Vamos dizer então que minha data é igual tem que botar o din, né, obviamente. Din minha data. Para que apareça aqui, ó, a lista, aperta Ctrl espaço, tá? Sempre me perguntam isso. Ctrl espaço é que é o lista aqui pra gente. Minha data, tá? Minha data vai ser igual a testbox1.value. Aí a partir daqui você vai fazer o que você bem entender com esse valor. Então vou colocar um ponto de interrupção aqui. E aqui eu vou entrar com um valor, por exemplo, uma letra qualquer. Eu vou clicar nesse botão. Ele vai chamar a função verificar data e vai passar como parâmetro o valor do testbox, tá? Ó, chamou a função. Então, verificar data é esse ppp aqui, ó. Ela vai cair já direto no primeiro verificação, ó. Aliás, eu tenho que tirar essas funções, essas mensagens aqui agora que não precisa. Dentro da função não precisa, era só para teste. O fato é, caiu na primeira verificação, então o valor da minha função é falso, tá? Sai da função, volta para cá. Como o valor da função, isso aqui tudo é falso, ele vai entrar aqui, ó, data inválida. Perfeito, aí sai. Agora, outro caso, deixa eu voltar para o meu formulário aqui. Eu vou colocar outro valor, então, por exemplo.
10 do 30 de novo, 2020. Eu vou clicar nesse botão. Ele vai vir aqui e vai chamar a função, de novo, né? Agora a data entrada é 10 do 30. Ele passou nessa verificação, mas ele vai cair na outra, ó. Então verificar data é falso, porque esse dia é diferente desse. Sai da função e vai dar mensagem data inválida, ok? E finalmente, se eu colocar aqui uma data verdadeira, agora, por exemplo, dia 30 do 10, e clicar no botão, ele vai chamar a função verificar data, passou na primeira, passou na segunda, então verificar data é true, ou seja, a função, a data é verdadeira. Então minha data vai ser igual a testbox1.value. Então minha data é 30 do 10. Se eu pedir para o Excel exibir o valor de minha data num formato extenso, então format datetime. Format datetime. A expressão é minha data. Eu quero que ele exiba aqui long date, ou seja, por extenso. Então o que eu digitei dentro desse test box, sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Tá? Então aqui a gente finaliza a nossa função que verifica se uma data, se um texto ele é uma data verdadeira e ainda assim se esse texto se essa data ela está no formato brasileiro. Assim você não vai ter mais problema em lançar dados na planilha e ele ficar invertendo o dia com o mês, tá? Então essa planilha vai ficar disponível no nosso grupo no Telegram. Aqui embaixo vai estar o link, entra no grupo para você baixar essa e outras planilhas também. Se você gostou desse vídeo, clica no like, tá? Isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal e clica no sino para receber as notificações quando eu mandar outros vídeos para você. Tá? E comenta e compartilha se você gostou. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e um grande abraço.